E hoje vamos ter mais um episódio do nosso podcast Insights Imobiliários, com um assunto que muita gente tem dúvida. Vamos falar sobre o financiamento bancário. Isso mesmo, Zô. E hoje trouxemos uma convidada super especial que entende tudo sobre o assunto, a Cíntia Tridapali. Seja muito bem-vinda, Cíntia. Eu que agradeço a oportunidade e o convite de estar aqui hoje para dividir um pouquinho de conhecimento com vocês. Obrigado. Então, para a gente iniciar, Cíntia, conta para a gente um pouquinho de como você entrou para esse mundo de como correspondente bancária. E também já fala um pouquinho para a gente sobre investir. Eu já estou no ramo do crédito imobiliário há 15 anos. Então, eu iniciei minha carreira numa companhia hipotecária. Então, há 15 anos atrás, eu cuidava do estado de Santa Catarina, focado mais no crédito para refinanciamento de imóvel. Então, conhecendo muitos corretores imobiliários, eu vi a oportunidade e a falta de atendimento que esses profissionais tinham no mercado. Sim. Então, eu criei a Investir Cred e hoje nós somos líderes no mercado do crédito imobiliário em Itajaí, na região. E é com muito orgulho que eu digo para vocês que nós somos o segundo maior correspondente na região sul de Santa Catarina. Então, foi através de uma companhia hipotecária que nasceu a Investir Cred. Com isso, o pessoal de casa já pode ver que realmente a gente não traz qualquer convidado para o nosso podcast, né? A gente realmente traz pessoas especiais e que vão agregar valor para o conhecimento de quem está nos assistindo, né? Uhum. O crédito imobiliário, ele é bem dinâmico. Ele muda, né? Depende da Selic, se a Selic está alta, se a Selic está baixa. Então, é um movimento que a gente tem constante e é sempre importante realmente a atualização dos corretores ou de quem está buscando a compra do imóvel, porque é de suma importância, né? Que você entenda como funciona o crédito e também da facilidade que é ter um crédito imobiliário. Sim. Se você é bem assessorado, hoje a gente tem acha que o crédito tem uma dificuldade, que vai ser difícil conseguir o meu crédito. Se você tem uma boa assessoria, um bom correspondente, esse crédito hoje ele é muito facilitado. É bem importante falar isso, porque tem muita gente que acha que é um bicho de 7 cabeças, né? O crédito imobiliário. Cíntia, explicam então um pouquinho para a gente, rapidinho, o que faz exatamente um correspondente bancário? Porque tem gente que pensa que só resolve isso direto no banco, né? Com o gerente dele. Hoje o banco ele nem atende mais esse cliente. Então, a maior parte, né, grande parte dos bancos, eles possuem os seus correspondentes bancários e a gente assessora o cliente desde a escolha do melhor banco. Então, na Investir Cred, nós assessoramos o cliente desde a simulação, da escolha do banco, da documentação. Então, nós auxiliamos o cliente no que é necessário para o financiamento. Nós auxiliamos ele também, muitas vezes, na comprovação de renda, porque nem sempre o cliente tem uma renda formal ou ele tem a renda necessária para o banco onde ele escolheu entrar com o crédito. Sim. Nós fizemos toda a parte bancária, formulários, liberação de FGTS, assinatura do contrato. Então, nós também temos um despachante imobiliário. Se o corretor ou o cliente necessitar, nós também fizemos toda a parte de registro, entregamos o contrato registrado ao banco e liberamos o recurso ao vendedor. Então, o cliente ele não se preocupa com nada. Só escolhe o imóvel. Ele só escolhe o imóvel, escolhe o corretor e lá na Investir Cred a gente dá toda a assessoria. Não só para o cliente, mas também para o corretor de imóvel. Tem corretor de imóvel que ele gosta de vender o imóvel e ele passa toda a responsabilidade dessa assessoria do crédito para investir. Sim. Então, ele apenas dá o contato do cliente e depois ele sabe que o contrato foi assinado. Sim. Perfeito. E assim fica muito mais fácil tanto para o cliente quanto para o corretor também. Só te entrega, na verdade, a documentação que, inclusive, pode ser digital. Exato. Até a assinatura lá depois também do financiamento. Se o cliente ele não tem disponibilidade, se ele mora em outro estado, porque na nossa região nós temos muitos clientes que compram, são investidores que não moram aqui e eles não têm nem tempo e nem é viável ele vir até aqui para fazer a assinatura de formulário, para assinar o contrato com o banco. Nós fizemos toda a parte digital. Então, se o cliente ele quiser ser atendido lá na cidade onde ele mora, onde ele está, ele também vai ser atendido e ele não tem a obrigatoriedade, não tem a necessidade de vir até a nossa cidade. Aqui, né? Então, nós atendemos clientes do país inteiro. Inclusive, a gente está no litoral, com certeza deve atender muita gente de fora, né? Na verdade.
Nós temos muitos investidores, né? Além de investidores, porque nós temos, graças a Deus, né, uma cidade que ela tem um crescimento fora da curva de todo o país. Então, Itajaí região, nós temos um crescimento, uma valorização cada vez mais, né? Cada vez maior e que não condiz, né, com o resto do Brasil. Então, nós temos uma cidade, nós temos uma região muito privilegiada. Então, nós temos muito investidores e nós temos também aquele que quer comprar o segundo imóvel. Né? O imóvel de praia, para passar as férias, para a família, para vir no final de semana. Então, a nossa região, nós temos moradores, nós temos investidores e nós temos também aquele cliente que a gente diz que tenha o seu segundo imóvel, que é a casa de praia. A gente consegue atender um público de modo geral, na verdade, né? Nós atendemos o público do Brasil inteiro. Sim. Assim como vocês, corretores, hoje têm essa facilidade do digital, da mesma forma no crédito imobiliário. Então, se o cliente quiser, ele vai ser atendido dentro da residência dele, ele não precisa sair de casa para fazer nada. O contrato chega na residência dele. Isso é perfeito. Cíntia, outra pergunta. Agora vamos direto ao ponto. Como é que é na prática um financiamento habitacional? Como é que ele funciona? O financiamento habitacional ele tem algumas etapas, né? E isso é muito importante, tanto o corretor como o cliente ter ciência. Então, ele inicia na aprovação do crédito, é onde a gente monta toda a pasta de documentação do cliente. Com o crédito aprovado, a gente sempre diz para o nosso corretor, aí sim, com o crédito aprovado, que já temos uma primeira etapa vencida, fecha-se o negócio. Né? Então, você fecha a venda. Depois da venda fechada, nós vamos para a vistoria do imóvel, porque é muito importante, o banco ele verifica se ele quer ou não esse imóvel como garantia. Depois inicia a análise jurídica do vendedor, a análise jurídica do imóvel e, para finalizar, a elaboração da minuta. Então, nós temos todas essas etapas que elas têm que ser cumpridas até a assinatura do contrato. Mas toda essa etapa, todo esse cuidado com a documentação e com essas etapas é feita dentro do escritório. Bacana, o pessoal realmente não precisa se preocupar com nada. Não, o cliente final mesmo ele não se preocupa com nada. O corretor ele acaba acompanhando, ele faz a vistoria do imóvel, ele vai junto com o engenheiro, mas o cliente final ele não precisa se preocupar com nenhuma dessas etapas. Perfeito. E hoje, sim, para a gente estar falando também, que eu acho que é uma dúvida, quais são os tipos de financiamento? Tem diferença entre um imóvel novo, um imóvel na planta, terrenos, os tipos de financiamento? Hoje nós financiamos... nós temos várias linhas de financiamento. Certo. Nós financiamos terreno, construção mais terreno, que muitos dos nossos clientes não sabem que ele pode fazer um combo, ele pode comprar o terreno, ele pode levantar o capital para a construção num único financiamento. Nós financiamos muito imóveis na planta, principalmente na nossa região, onde as construtoras elas estão indo para financiamentos bancários, então eles já liberam para o cliente poder financiar com 70%, 80% de obra. Isso é uma vantagem muito grande. Eu acho que depois a gente deve fazer um podcast com financiamento na planta, porque é um assunto bem importante e tem várias vantagens que muitas vezes os corretores nem sabem. Né? Então, é muito importante esse financiamento na planta. Nós temos financiamento para imóvel novo e imóvel usado. Cada um dessas modalidades, elas possuem uma taxa de juros diferente. Como cada banco possui a sua taxa de juros, dentro das modalidades, nós também possuímos várias taxas de juros. Hoje, as taxas de juros elas iniciam em 10,39 e elas podem chegar a mais ou menos 13, 13,5. Isso vai depender do perfil da pessoa e do imóvel, só do imóvel ou só da pessoa? É um combo? É um combo. É um combo. Hoje depende do banco. Então, tem bancos que trabalham com 10,39, tem bancos que já iniciam em 13,5. Então, depende do banco, depende da modalidade. Né? Então, a gente não estamos falando aqui de Minha Casa Minha Vida, porque daí nós iniciamos com uma taxa de juros de 4,75, mas também temos essa taxa de juros para Minha Casa Minha Vida. Então, depende do produto, do banco e do perfil do cliente. Quanto mais relacionamento ele tiver com o banco, mais vantagem ele tem na taxa de juros. Tinha falado anteriormente ali sobre a vistoria, né, Cíntia? Hoje são todos os bancos que fazem vistoria virtual já? Ou tem algumas que fazem presencial? Ou é variado dentro do mesmo banco? É variado? Dentro do mesmo banco ele é variado. Mas eu vou dar um exemplo. A Caixa Econômica, ela não faz vistoria remota, só presencial. Dentro do Itaú,
Dependendo do imóvel, do valor, e se é casa, apartamento ele faz remoto ou ele faz presencial. Então, nós não temos ainda uma definição, é só remoto ou é só presencial. O banco está mixando. Mas cada vez, eu falo para você, Cristiano, cada vez mais o banco está partindo para fazer todo o processo digital. Então, eu acredito que em pouco tempo a gente já vai ter também a vistoria virtual em todos os bancos. Em todos. Em todos os bancos. E no caso de pessoas que compram terrenos em condomínio fechado, o financiamento vem após a entrega desse condomínio, após a entrega, né? Após o habite, né? Isso. Do empreendimento. Quando eu vou comprar um terreno num condomínio fechado, eu preciso que esse condomínio já esteja com toda a área de lazer estrutural pronta. Sim. E que a matrícula já esteja individualizada e incorporada. Então, eu consigo financiar terrenos que não estejam em condomínio, mas quando for em condomínio, eu preciso que toda essa estrutura já esteja construída e que a documentação já esteja apta. Porque a gente fez muita venda em condomínios fechados, né? E os clientes nos abordavam muito pela questão da construtora já ter as matrículas individualizadas, só que como não tinha sido entregue ainda o condomínio, então por isso não consegue fazer o financiamento. Exato. Né? Enquanto toda a área estrutural e área de lazer, né? Se eu me comprometo a entregar uma área de lazer, ela também tem que estar pronta junto com toda a estrutura do condomínio. Sim. Quando a gente fala saneamento, iluminação, sim. Então o condomínio eles tem que estar documentado e pronto para que a gente possa iniciar o processo de financiamento. E hoje a gente financia em terrenos até 70% do valor do terreno. E apartamento e casa? Seria a porcentagem de financiamento? Nós temos bancos que financiam 70% e temos bancos que financiam 80%. Então, depende do banco, a gente tem tickets diferentes de financiamento. Tu até tinha comentado anteriormente que a gente entrou nesse assunto sobre condomínios. Então, vocês também fazem um financiamento de construção junto, então? Sim, ali na Investir. Sim, a gente faz tanto a parte de financiamento só para construção, então é aquele cliente que já tem o terreno e ele quer um crédito para construir no terreno próprio, como nós também fizemos só o financiamento do terreno, como também quando o cliente ele já quer fazer o combo. Ele quer comprar, ele já quer construir e nós também fizemos o financiamento. E no caso do cliente já ter um financiamento junto à construtora desse terreno, né? E ele quer fazer somente a construção com vocês. Ele não consegue. O terreno ele tem que estar desalienado. Então, como o banco ele toma o terreno como garantia, esse terreno ele tem que estar apto para ser uma garantia bancária. Então, se ele já está alienado ou se ele ainda está no nome da construtora, ele não consegue levantar o capital para fazer a construção. Mas, se ele quiser quitar o valor que ele ainda deve para a construtora e levantar o capital para a construção, tá ok, ele consegue. Já faz o combo de uma vez, Já faz o combo de uma vez. Então, eu compro o terreno, né? Eu pago o que eu devo ainda para a construtora e já levanto o capital para fazer a construção. Então, dessa forma, ele consegue, sim, fazer a aquisição que é algo que a gente fala para os nossos clientes, né? Mas já aproveitando aqui o podcast para reafirmar isso. E para deixar registrado que é possível fazer esse combo. E é possível, sim, ele comprar no terreno, porque depois da pandemia a gente teve uma migração muito grande para a compra de terreno. Sim. Então, muitas pessoas hoje, elas querem morar em casas. Isso. Então, a viabilidade qual é? Eu comprar a casa e já construir. Né? Eu não ficar muito tempo pagando a construtora até eu levantar um capital para poder fazer a construção. Isso. Então, a gente viabiliza o quê? A compra do terreno, mais a construção, e o cliente ele consegue entrar no imóvel muito mais rapidamente. Sim. E qualquer pessoa hoje pode financiar, Cíntia? E tem alguma exigência que elimine alguém já logo de cara? Não? Qualquer pessoa pode financiar. Qual é a primeira eliminação? Se eu tenho restrição. A primeira eliminação é se eu tenho restrição. Sim. Nenhum banco ele concede um crédito para quem está negativado. Então, isso é o mais importante. É eu saber que se eu tenho alguma restrição no meu nome, ou o corretor, né? Antes até mesmo de fazer a venda, ele verificar se o cliente não tem nenhuma restrição no nome para que ele possa seguir com a negociação. Então, a primeira eliminação é a restrição no CPF. Perfeito. Tem uma outra perguntinha que a gente quer te fazer, que a gente sabe da resposta, mas como você mesma disse, é bom a gente deixar registrado. Quantas pessoas podem se juntar para comprar, para juntar a renda de um financiamento? Né? Essas pessoas precisam ser parentes, ter algum parentesco, pode ser amigos? Vocês que são corretores, acham que existe algum limite?
Agora eu voltei à pergunta. Eu voltei à pergunta. Vocês acham que tem algum limite? Deve ter um limite, mas eu sei que é bastante. Eu acredito que não tenha parentesco. Isso aí não tem problema para mim. Até onde eu sei, não tem parentesco, não tem problema nenhum. Mas a quantidade não sei te falar. Depende do banco, mas não existe limite. Não existe Não limite. existe limite. Nós já financiamos para 4 casais. Então, eram 8 pessoas comprando um imóvel. Eram 4 casais que compraram o imóvel para investir e nós conseguimos fazer o financiamento. Então, dependendo do banco, não tem limitador nem de grau de parentesco e nem de número de proponentes. Tem banco que sim restringe 2, 3, mas a gente tem, por exemplo, esse financiamento que foi efetuado foi na Caixa Econômica e a Caixa não restringe o número de participantes. É claro, o que é a restrição? Eu preciso ser o proprietário deste imóvel. Sim. Né? Então, nós tivemos 4 casais que os 4 compraram juntos um imóvel para investir. Compraram, vão pegar a valorização do imóvel, depois de 3, 4 anos, quando o imóvel ficar pronto, eles vão vender e vão diluir o lucro entre os 4 casais. Sim. Então, não há limitador. Tem banco que limita, tem banco que não. Então, fica mais fácil a gente dizer que não tem limitador, porque sempre que eu precisar ter mais do que 2, 3 participantes, a gente tem um banco que atende, sim, essa necessidade dos corretores e do cliente final. Perfeito. Entendi. Viu só, o podcast a gente ensina e a gente aprende. A gente devolve a pergunta. Exatamente. E tem a questão da idade também. Na verdade, tem um limitador de financiamento ali sobre a idade, né? Tem. Todos os bancos, eles limitam que o cliente mutuário, ele pague a última parcela quando completar 80 anos. Então, se eu já tenho 60, eu não consigo fazer no prazo máximo do banco, que é 420 meses. Sim. Eu consigo fazer em 240, porque quando eu completar 80 anos, eu preciso pagar a minha última parcela do financiamento. Então, o limitador da renda é o limitador do 80 anos para a última parcela. E a gente estava falando ali daquele caso seu. Foi 8 pessoas. 8 pessoas. Só que aí entra esse caso também que um deles tem 60 anos. Então, na verdade, no máximo 20 anos ali de financiamento. Sempre pega aquele que tem a maior idade, certo? Exatamente. O banco sempre vai calcular o prazo pela maior idade. E já uma dica importante até para os corretores. Quando eu vou fazer a simulação dentro do site de algum banco, eu sempre preciso colocar a data de nascimento do mutuário mais velho. Isso a gente faz. Para daí a gente já calcular o prazo correto do financiamento e depois não oferecer algo para o cliente que eu não possa cumprir. A data de nascimento também ela é importante porque é através dela que se calcula os seguros, que são obrigatórios dentro do financiamento imobiliário. Então, a importância de colocar a data certa no simulador é para eu calcular o prazo e os seguros que são obrigatórios. Entendi. Pode influenciar ali o valor do seguro quanto maior a idade, então. Sim. Quanto maior a idade do proponente, maior vai custar o seguro do financiamento imobiliário. Sim. Que é obrigatório. Então, às vezes o cliente diz, mas eu já tenho um seguro, dá para eu retirar? Não, ele é vinculado ao processo de financiamento e ele é regulamentado pelo Banco Central. Então, o banco ele não pode retirar os seguros que são obrigatórios. Perfeito. Esclarecedor. E para quem está começando hoje, né, pensar em ter o primeiro imóvel, quais são os primeiros passos? O primeiro passo é você encontrar um bom corretor de imóvel para que ele te dê uma excelente assessoria. Né? O primeiro passo é você encontrar o corretor que ele enquadre você naquilo que você realmente pode comprar. Então, o primeiro passo é você escolher um bom corretor de imóvel. Eu sempre digo isso para os meus clientes. Quando eles chegam no escritório sem ter um corretor para fazer uma simulação, mas você já tem um corretor de imóvel? Você já tem uma noção do que você pode ou não comprar? Eu consigo dizer para o cliente o que ele consegue financiar, mas é o corretor de imóvel que vai dizer o que ele pode comprar. Então, o primeiro passo é encontrar um bom corretor de imóvel. Encontrou o corretor, encontrou o imóvel que se encaixe dentro daquilo que o cliente tem de entrada com o financiamento, o primeiro passo é dar a entrada na análise de crédito. Eu sempre digo para os meus clientes, antes mesmo de fechar a negociação. Isso é importante. Um processo de financiamento ele só é efetivado na assinatura do contrato com o banco, mas a principal etapa e a que mais temos reprovação é na análise de crédito. Sim. Então, escolhi o imóvel, antes de assinar o contrato, eu faço a minha análise de crédito. Aprovou o crédito? Eu ainda tenho outras etapas, mas o crédito é o mais difícil. Aprovei o crédito, assino com o corretor de imóvel e sigo. Vou para a vistoria, análise jurídica e depois eu assino o meu contrato de financiamento. Já teve caso de eu fazer uma venda e mesmo estando com o crédito aprovado, o cliente não sentiu o seguro de assinar um contrato e dar um valor de entrada. Ele, vai que o banco não aprove depois, a gente não sabe o dia de amanhã e tal. Eu falei, tranquilo, não tem problema.
A gente assina um contrato, você dá um sinal de R$1.000, então não é uma entrada, um valor irrisório só para segurar a negociação. Segurar a negociação ali. Para o outro lado também se sentir um pouquinho inseguro. No dia da assinatura do financiamento, você dá o valor da entrada. Perfeito. Né? Uma ótima negociação. É. E agora uma dúvida que muita gente tem, Cíntia. Quem é autônomo, até como a gente, né? Sem carteira assinada, consegue financiar? Sim, sim. Autônomos, empresários, aposentados, proprietários de imóveis de aluguel, porque hoje na nossa região nós temos muitos clientes que possuem renda de aluguel, funcionário público, MEI, todo mundo consegue financiar. O que é importante é eu saber o que eu preciso para financiar. Se eu sou autônomo, o que o banco pede de comprovação de renda para que eu consiga ter êxito no meu financiamento? Eu preciso fazer minha declaração de imposto de renda. O IR já é o suficiente. O imposto de renda já é suficiente. Junto com o extrato bancário para comprovar para o gerente para dar segurança na operação. Sim. Mas autônomo, qual é a documentação formal? Imposto de renda. Então, declarei meu imposto de renda, já tenho uma documentação formal para eu solicitar o crédito para o banco. Então, não há aquele cliente que esse perfil não consegue financiar. Todos conseguem financiar, desde que bem orientados, conforme a comprovação de renda necessária para a sua modalidade. Então, por isso também a importância de você ter um bom correspondente para que te assessore corretamente antes do pedido do financiamento ao banco. E tu vai direcionar ao banco correto, né? Para o banco que aceite a renda do cliente e para que ele já vá com a renda correta. É muito importante que você já vá com a solicitação ao banco com a renda necessária para o teu financiamento e com a comprovação que o banco exige na tua modalidade. Então, por isso que é bem importante você ter uma assessoria, um correspondente bancário que consiga te dar todo esse know-how, todo esse conhecimento para que você tenha êxito no teu financiamento. Entendi. E quais os documentos que a pessoa precisa já estar separando para que ela não tenha uma dor de cabeça, né? Que às vezes a gente acha que só ali a tua CNH, comprovante de residência está ok, ou o IR. A documentação é tão simples que as pessoas às vezes acham, eu vou ter que pegar uma pasta, eu vou recolher certidões. Sim. O que o cliente precisa ter? CPF e RG, comprovante de endereço, comprovante de estado civil e o comprovante da renda conforme a minha modalidade. Mais nada. O restante, tudo é feito na Investir. Que, inclusive, não precisa nem ir até lá, né? Tudo online. Não, tudo online. O cliente se sente confortável de ir no escritório, conhecer a equipe. Nós estamos há 13 anos no mercado, ele vai ser muito bem-vindo no escritório. O cliente ele não tem tempo, ele quer mandar tudo online, ele vai ser atendido no online. Então, assim, o que ficar melhor para o cliente? Era isso até que eu ia te perguntar agora. Hoje não tem mais isso de... Pode ser tudo online, não precisa até a agência, né? Não precisa. Ele não precisa ir mais na agência. Ele vai na agência se ele não tiver a conta. Ele tem que fazer abertura porque hoje você, até para os certificados, assinatura digital, sim, alguns bancos já estão até fazendo a assinatura online de conta. Mas hoje ainda o banco ele solicita que você vá presencialmente até para fraude. Sim. Então, se ele não tem conta, talvez ele vai ter, tá? Dependendo do banco, ele vai ter que ir até a agência. Mas sobre o crédito imobiliário, se ele quiser fazer toda a assinatura digital lá no escritório, ele não é necessário que ele compareça até lá. Ele vai conseguir fazer tudo digitalmente. E quanto ao score, isso é um bicho-papão ainda, não é? Agora, falando um pouquinho de score. A gente vai lá no SPC Serasa e eu vejo que o meu score é 100, é 90, sim, então eu tenho um bom score. Eu vou lá e vejo que é 70, 60, eu tenho um score não tão bom. Certo. Quando a gente fala de crédito imobiliário, eu tenho o score da operação. Então, nem sempre o score que eu tenho no SPC Serasa é o meu score da operação do crédito imobiliário. Então, como eu falei lá no início, o crédito imobiliário não é só o crédito do cliente. É o crédito do cliente, é o imóvel. Então, se eu solicito 80% de financiamento para o banco, eu tenho um crédito de maior risco. Eu posso mudar um pouquinho o meu score, porque eu já estou no limite que o banco pode me emprestar. Se eu vou pedir 20%, 30%, o meu score já aumenta, porque o risco da operação é menor, certo, e o banco vai dizer, essa operação para mim é mais vantajosa, eu tenho uma garantia maior do que o cliente está me solicitando. Então, nem sempre que o score do SPC Serasa é o score da operação do crédito imobiliário. Isso, as pessoas se enganam muito, né? Sim. Mas como não passou? Mas como não passou, se meu score é bom? Exatamente. Então, o score do SPC Serasa é para você ter uma ideia se eu sou um bom pagador, se eu estou com minhas dívidas em dia, mas esse score do SPC Serasa não é o score do crédito imobiliário.
Entendi. E outra dúvida clássica, dá para saber quanto vai pagar por mês antes de fechar e como simular? Sim, por isso que eu sempre falo que é muito importante corretor, principalmente corretor de imóvel, saber fazer a simulação nos bancos. Então, eu atendi um cliente, ele me disse quanto que ele tem de entrada, ele me deu a data de nascimento, ele me deu a renda, eu vou lá no simulador e eu faço a simulação. Então, previamente, eu já sei quanto que esse cliente vai ter de parcela. O simulador dos bancos no site é exatamente o que nós contratamos. Então, claro, desde que você enquadre ele na modalidade correta, Sim. não vai ter diferença nenhuma da tua simulação para o contrato de habitação do banco. Tá? Então, pode ficar tranquilo, pode fazer a simulação dentro dos simuladores do banco, porque é fiel à operação do crédito imobiliário. Perfeito. Até geralmente a gente faz isso. A gente faz primeiro aquele pré-atendimento, como você comentou, até faz o filtro do cliente, né? Para saber... primeiro a gente pergunta quanto é que tu tem de entrada, quanto é que tu ganha por mês, é só você que vai comprar. Exato. Faz uma simulação, vê como é que está o nome da pessoa e aí sim vai dando seguimento no processo, né, do financiamento. E acho que é muito importante esse pré-filtro do corretor, porque eu vou dar um exemplo bem simples. Eu gostaria muito de ter uma Ferrari. Então, se eu for numa loja e fizer um test drive numa Ferrari, eu vou me encantar com esse carro. Sim. Mas eu posso comprar uma Ferrari? Não, eu não posso comprar uma Ferrari. Daí, se eu for na Fiat e entrar dentro do MOB, que é o que eu posso comprar, eu vou ter o quê? Uma frustração. Uma frustração. Bem Uma isso. Por isso que frustração. a gente tem esse cuidado de análise de perfil, né? Não é um pré-julgamento, mas é realmente você entender É a realidade o perfil do cliente. para que não tenha essa frustração ali na frente. Exatamente. Né? Se eu vou ao imóvel na Beira-Rio, eu vejo um imóvel na Beira-Rio com aquela vista maravilhosa que Sim. temos da nossa cidade, e depois eu vou na Murta, não desmerecendo a Murta, Sim. mas eu não tenho a mesma vista, eu tenho um acesso um pouco mais restrito ao centro, eu tenho que pegar uma condução para chegar ao centro, então eu tenho uma frustração. Mas se eu já vou direto à Murta, eu estou no aluguel e eu vou comprar o imóvel na Murta e lá vai ser a realização do meu sonho, eu vou ficar muito feliz em morar na Murta. Conquista, É uma né? conquista, é um sonho. Mas a gente tem que cuidar a maneira que a gente conduz o sonho do cliente. Né? Então, nem sempre o que eu quero é o que eu posso, mas o que eu posso já vai me fazer muito feliz. Isso. Então, é de responsabilidade do corretor colocar o cliente naquilo que ele realmente pode e transformar esse momento realmente num sonho. E não num pesadelo. Exato. Ou numa frustração. Verdade. Cíntia, o que você recomenda para quem quer se preparar com antecedência para comprar um imóvel? Tipo, daqui a 6 meses ou 1 ano? Primeiro, cuidar muito do crédito. Pagar as contas em dia, não fazer endividamento. E quando a gente fala endividamento, é fazer outro tipo de financiamento. Carro, moto. Então, se eu tenho o sonho... Cartão de crédito também, né? Cartão de crédito muito elevado. Então, 2, 3 mil de parcela, isso não impacta na renda. Mas se eu estouro ali o limite do meu cartão de crédito, se eu reparcelo o cartão de crédito, se eu compro mais de 10 mil reais no cartão de crédito, então tudo isso pode comprometer a minha renda. Então, se eu quero comprar o imóvel, se eu estou focado no imóvel, eu tenho que me preparar e me antecipar. Então, eu tenho que deixar meu crédito livre, minha renda livre, eu tenho que pagar as minhas contas em dia, então eu tenho que ser um cliente anuente do banco, onde eu tenho relacionamento, nos demais, porque nem sempre o banco que eu tenho relacionamento vai ter a melhor taxa de juros, e às vezes eu posso migrar para um outro banco para que eu tenha uma melhor condição, então eu tenho que realmente preparar o meu crédito. E preparar o meu crédito é eu cuidar diariamente do meu CPF. É eu não entrar em endividamento, eu pagar minhas contas em dia, eu controlar o meu cartão de crédito, eu não entrar no parcelamento de cartão de crédito. Então, esse é o principal ponto. Para empresários autônomos, eu também já tenho que verificar como que está a minha declaração de renda. Tem muitos bancos que aceitam ainda extrato bancário, mas quanto mais a Selic está alta, mais restritivo fica o crédito. Quanto menos comprovação eu tenho, mais dificuldade eu tenho também na aprovação do crédito. Então, o extrato bancário é uma documentação informal. Quer dizer que o cliente não vai conseguir? Não, ele pode conseguir. Mas eu tenho muito mais êxito quando o cliente tem a documentação formalizada. Então, como a Selic alta, onde o banco está mais restritivo no crédito, eu também tenho que preparar a minha renda para eu mostrar para o gerente que eu tenho capacidade de pagar a parcela de financiamento. Então, cuido do CPF e eu verifico se a minha renda já está dentro daquilo que o banco vai necessitar para aprovação do meu crédito. Entendido.
E para que a gente evite, né, cair em armadilhas, que a gente sabe que existem armadilhas, né? Para evitar isso, o que você aconselha? Primeiro, você tem que ser muito bem assessorado. Porque nós temos uma armadilha e ela é uma armadilha que eu vou dizer aqui para vocês que ela é grande. Todo financiamento imobiliário ele tem um indexador. Sim. Então, eu tenho a taxa de juros mais o indexador. Hoje, como eu falei para vocês, a taxa de juros dos bancos está girando em torno de 10,39 a 13,50. Quando eu falo essa taxa de juros para vocês, eu tenho um indexador que se chama TR, Taxa Referencial da Poupança. O indexador que por 4 anos, inclusive, estava zerado. É o mesmo que paga a poupança. É um indexador de baixíssimo risco. Então, eu tenho uma taxa de juros que ela está um pouco mais elevada, mas eu tenho um indexador de baixo risco. Cíntia, tu não tem outra taxa de juros? Tenho. Eu tenho 9. Mais IPCA. Aí está a grande pegadinha. Então, quando o cliente ele recebe uma simulação, o IPCA ele vai ser corrigido nas próximas. Sim. Essa primeira parcela que ele recebeu a simulação não tem indexador nenhum. Então, a parcela não fica mais atrativa? Entre 9 e 13, ou 9 e 10,39. Quando eu olho a simulação, não ficou mais atrativa? Sim. Com certeza. É a ilusão imediata, né? É a ilusão imediata. Depois de 1 ano, esse cliente ele vai ter uma subida gigantesca na parcela dele do financiamento. IPCA é um índice de alto risco. Hoje a gente está em torno de 6 no IPCA. Nós já chegamos a 3, mas nós já chegamos a 10. Então, se eu pego 9 mais 10, eu tenho 19. Sim, é muita coisa. Aí está a pegadinha do crédito imobiliário. E aí a importância do corretor colocar o cliente dele numa boa assessoria. Porque eu encanto o cliente. Quando eu mostro somente a simulação e eu mostro para ele a primeira parcela sem indexador, numa taxa de 9, numa Selic de 14,75, eu encanto o cliente. Dá 1 ano eu coloquei ele aonde? Num pesadelo. Isso a gente tem que ter muito cuidado, né? Exato. Por isso, você sentar com o cliente, você conversar com o cliente, é você realmente passar segurança para o teu cliente, para ele confie no que você está falando para ele, né? Que às vezes é aquela questão, não, mas aquele corretor falou para mim que é 9%, eu vou naquele ali. Que ele acha que é o corretor que está dando um algo a mais para ele. E aí a armadilha, a pegadinha também do corretor para corretor, né? Às vezes o corretor nem entende. É, também. Eu nem também. vou colocar a culpa no corretor, porque às vezes ele não entende. Às vezes não entende. Às vezes ele recebeu uma simulação de 9, ele não percebeu, ele não entende que junto à taxa de juros eu tenho um indexador. Sim. E eu tenho um indexador de altíssimo risco para o meu cliente. Então, às vezes o corretor ou na má fé ou ele não entende. Então, é por isso que é a necessidade do corretor entender o que ele está vendendo para o cliente, porque quem faz o crédito sou eu. Mas quem é a primeira linha? Quem que é o primeiro contato do cliente? São vocês. É o corretor? É o corretor. E muitas vezes, por mais que eu passe a credibilidade, eu tenho um cliente que eu falo para ele, você tem que assinar esse documento, ele liga para o corretor. Sim. Olha, o correspondente que você me indicou está pedindo essa assinatura. Eu posso assinar? Sim. Então, é porque ele tem a credibilidade e a confiança em vocês. Então, por isso, a importância de que vocês entendam o que estão oferecendo para o cliente. Sim. Então, essa é a maior pegadinha do crédito imobiliário. Sempre tem. E o indexador é a maior pegadinha de todas. É por isso que tem que escolher um corretor bom e o corretor também tem que estar bem assessorado com a Investir. Eu espero que todos estejam assessorados pela Investir Cred, porque lá realmente a gente dá uma boa assessoria. Hoje, se o cliente me pede uma taxa mais baixa, eu nem ofereço IPCA, porque é altíssimo risco. A gente está numa economia muito instável no Brasil, então eu nem ofereço. Eu nem ofereço. Porque qual é a nossa missão? Em 13 anos de empresa, a minha missão é realizar o sonho do cliente. Sim. Eu não quero colocá-lo num pesadelo. Por mais que seja atrativo momentaneamente, depois de 1 ano eu coloquei o cliente num pesadelo. Sim. E há 13 anos eu acompanho retirada de imóveis e é muito triste você perder o seu imóvel porque você não consegue pagar a parcela do teu financiamento. Então, eu prefiro não fazer o crédito, eu perder o cliente, mas eu estar com a cabeça tranquila que eu dei a melhor opção para o cliente. Para a gente que está nesse mercado, a gente tem que realmente fazer isso, pensar no cliente e realmente pensar no futuro dele, né? Porque se a gente quer ficar nessa caminhada, a gente como corretores, você como correspondente bancário, perdão, a gente tem que pensar nele como se a gente estivesse na pele dele.
Nós temos que passar essa credibilidade. Se colocar no lugar, né? Se colocar no lugar do cliente. Até porque, quando eu ofereço para ele um IPCA, se o cliente quiser fazer a portabilidade, esse indexador vai acompanhar ele até ele quitar esse financiamento. Ele não consegue portar o indexador. Então, mesmo que hoje ele contraia um financiamento a 13, Selic baixou, ele vai para um outro banco a 9, ele vai a 9 com o indexador TR. Se eu fizer o cliente entrar num financiamento com IPCA, enquanto ele não quitar esse financiamento, o IPCA vai acompanhar ele até o final. Então, por isso, a responsabilidade do crédito, que é a responsabilidade, claro, do correspondente, do corretor, se oferecer ou não essa modalidade. Sim. Assim como a gente estava conversando anteriormente também, você falou que você faz o financiamento, e aí depois também, hoje como a taxa está um pouquinho mais elevada, ano que vem deu uma baixada, ele pode fazer uma portabilidade também para outro banco. Pode. Outro banco baixou, ele faz a portabilidade, sem problema algum. Sem problema algum. Ele pode fazer a portabilidade e quantas vezes ele quiser. O cliente ele pode portar, amortizar ou quitar a qualquer momento o crédito imobiliário. Isso é uma informação bem importante que eu acredito que muita gente não sabe. Né? É importante. O cliente ele pode, quando ele amortiza ou quita, ele não paga os juros e seguros futuros. Sim. Então, realmente, o banco ele traz o financiamento para o valor presente. Isso é muito vantajoso. Sim. E quando ele porta, ele também pode portar para uma taxa. Se o banco está oferecendo uma taxa inferior, ele pode fazer a portabilidade e vai acompanhar o indexador que ele contratou no início. Também não muda a modalidade de indexador quando ele faz a portabilidade. Então, isso quer dizer que não adianta o cliente ficar esperando para comprar o imóvel amanhã. Não. Comprar hoje e aproveitar a oportunidade. E se futuramente baixar a taxa, vai lá e Exato. faz o abatimento. Esse bate-papo que a gente estava tendo antes de entrar no podcast. O cliente ou o corretor me diz, mas eu vou aguardar a taxa de juros baixar. A previsão da Selic é realmente baixar no próximo ano, não vai ser uma baixa expressiva. Os economistas, eles estão tendendo, né? A tendência é que a taxa vá para 12, 12,5. Com isso, vai reduzir um pouco o crédito imobiliário, não vai ser nada expressivo. Mas o que acontece? Quando eu baixo a taxa de juros, eu tenho uma demanda muito grande de clientes procurando imóvel, correto? Vocês conseguem me ajudar. Quanto mais cliente tem procurando imóvel, o que acontece com o preço? O imóvel sobe. Ele sobe. Então, se a taxa cai, o imóvel sobe, o valor sobe. Hoje a taxa está um pouquinho mais alta. O que acontece? O cliente ele diz para mim, vou aguardar, vou esperar, a taxa está alta. O que acontece com o valor do imóvel? Dá uma amenizada. Mantém. Ele mantém. Sim. O que é melhor? Eu comprar agora ou comprar depois? Sempre é já, né? Eu compro já. Sim. Eu compro já até porque o que acontece? Eu consigo comprar o imóvel num valor mais acessível. Daqui a 1, 2 anos, se ele que baixou, eu porto. Comprei um imóvel com um valor mais acessível, paguei ali 1, 2 anos de uma taxa Selic, num financiamento um pouquinho maior, depois eu porto e eu tenho uma taxa de juros atrativa. Que a gente sabe que aqui no litoral ele não vai se arrepender nem um pouco, porque a valorização é muito alta. É muito alta. Então, qual é a melhor hora de comprar um imóvel? Sempre. A melhor hora é agora. É agora. Imóvel sempre é a melhor opção. Então, a gente está chegando no finalzinho, Cíntia. Gostaria que você olhasse para a sua câmera e se tu pudesse dar um único conselho hoje, qual seria? Como correspondente bancária, como investidora, como proprietária de imóvel, o conselho que eu posso deixar para vocês é comprem imóveis. Nunca você vai se arrepender de comprar um imóvel, nunca você vai não ter uma valorização do imóvel. O imóvel é algo garantido, é algo que você consegue ver, é algo que ninguém te tira, é algo que não depende de bolsa, não depende da inflação. O imóvel ele sempre vai estar lá. Então, a minha dica é, compre imóvel e financie na Investircred. Perfeito, Cíntia. E comprem com o Cristiano, com a Zorade. Exato. O papo foi muito bom, Cíntia. A gente agradece muito a tua presença aqui, tá? Tenho certeza que ajudou muita gente, esclareceu muita gente sobre o financiamento também. Depois podem estar procurando você, né, Zô? Sim, com certeza. Antes de eu fazer meu agradecimento também, eu gostaria que você deixasse seus contatos, né, seu Instagram, onde o pessoal pode falar com você direto, né? Às vezes não passa por nós, mas tem as pessoas que estão nos assistindo. Se quiser falar com você direto, onde possa te encontrar também. Eu sempre peço para tanto os corretores como nossos clientes sigam a Investircred.
É lá que a gente coloca atualização de mercado, é lá que a gente divulga nossos treinamentos. Então, corretores, clientes, sigam o InvestirCred. Lá também está todos os nossos contatos, a interação é rápida. Então, nós temos uma equipe de 6 analistas. Então, eles respondem rapidamente. Lá também está nosso e-mail, nosso WhatsApp. Então, sigam @InvestirCred. Perfeito. E também para nos seguir, nos acompanhar, no Instagram, eu sou a Zô Siqueri. Eu sou o corretor Cristiano Souza. E o nosso site www.cristianoisoraide.com. Cíntia, foi um prazer enorme te receber aqui hoje. Espero que para você também tenha sido uma experiência super bacana. Tenho certeza que quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, aprendeu muita coisa, né? Não só eles, mas nós, porque eu digo que sempre quando a gente tem um diálogo, tem uma conversa, o aprendizado sempre é de ambas as partes, né? Sim. Então, quero te agradecer o teu tempo, a tua disponibilidade e espero que você tenha que vir outras vezes aqui para esclarecer outras dúvidas também. Muito obrigada. Eu agradeço o convite e estou à disposição para o novo podcast. A gente pode falar um pouquinho de imóvel na planta, com certeza, de construção mais terreno. Então, eu agradeço esse momento que foi tão importante, dividir um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Muito obrigado. Obrigada. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Insights Imobiliários. Até a próxima.